Bom, vamos então introduzir agora um sistema de dedução natural. Esse primeiro vídeo é simplesmente para apresentar a ideia geral, as regras, alguns exemplos bem simples. Antes de introduzir propriamente o sistema, eu vou fazer uma pequeníssima introdução e frouxa, né? No sentido de que ela vai ser vaga e caricata, mas eu acho que pode ser útil e a gente pode aprofundar esse ponto na discussão das aulas. Tá? Bom, vocês já devem saber, quem inventou esse simbolismo que a gente está usando, principalmente em lógica quantificacional, foi Gottlob Frege, né? E qual era, de maneira vaga, né? Eu insisto, depois eu posso passar a biografia adequada para vocês, qual é que era o propósito de Frege? Né? Por razões de filosofia da matemática, que a gente pode discutir, Frege tinha a preocupação de sistematizar, esclarecer, representar claramente provas em matemática. E por isso o desenvolvimento de uma conceitografia, de um simbolismo que representasse de maneira mais adequada os raciocínios e as provas que eram feitas em matemática. Tá? Então, a ideia é, por exemplo, o seguinte: quando a gente faz um raciocínio matemático qualquer, vou ficar num exemplo idiota, vocês sabem que os exemplos são sempre idiota até a gente poder passar para coisas mais complicadas. Né? Um raciocínio matemático simples, como assim, ó, x é primo, x é maior que 6, e aí eu concluo que x é ímpar, né? Porque primos, o único primo par é 2, bom, x maior, então eu já sei que x é ímpar, não sei que número é, mas eu sei que se ele é primo e se ele é maior que 6, ele é ímpar. Para esse raciocínio, o que a gente usa? A gente usa certos conceitos e verdades matemáticas, pelo menos à primeira vista, mas enfim, eu estou usando o quê? O conceito de número primo, o conceito de ser maior, a verdade matemática que o único primo par é 2, a verdade matemática que 2 é menor que 6, que 2 é menor que 6, é isso mesmo. Então a gente usa certos conceitos e verdades matemáticas muito simples. Né? Poderia ser mais complicado, eu disse, eu vou ficar com exemplos idiotas. E além disso, a gente usa algo que não é próprio da matemática, que são são regras de raciocínio. Né? Se eu juntar essas verdades matemáticas que eu falei, que eu enunciei, mais essas premissas 1 e 2, a gente aplica certas regras do raciocinar, né? Que diz, olha, se o único primo menor que 6, se o único primo par é 2 e 2 é menor que 6, então a gente usa certas regras, certas leis lógicas, certas regras do pensamento. E aí o que Frege diz, por propósitos super interessantes, mas que eu não vou interessar aqui, né? Surge o projeto de, bom, vamos sistematizar essas leis lógicas. Quais são essas leis lógicas que nós usamos ao raciocinar, além dos conteúdos específicos de certas ciências, como matemática, física e assim por diante? Vamos sistematizar essas regras. E para isso, né, duas coisas se apresentavam como necessárias. Primeiro, o desenvolvimento de um simbolismo adequado, por isso o projeto de uma conceitografia, um simbolismo que represente, de alguma maneira perspícua, né, essas regras de raciocínio, essas leis do pensamento, e em seguida uma sistematização dessas leis. Né? Porque a ideia é que eu não posso ter um monte de princípios soltos sem nenhuma conexão. E qual é o ideal de conexão da Grécia Antiga? Vocês também já devem ter lido. É a axiomatização da geometria. Né? Em que medida a geometria euclidiana se apresenta como esse ideal de sistematização de leis? Eu tenho cinco princípios básicos iniciais, 5 postulados, a partir dos quais eu derivo todas as outras verdades geométricas. Então, ao invés de eu ter uma coleção de verdades geométricas isoladas, eu tenho uma sistematização disso pela axiomatização, por eu ter 5 postulados básicos, dos quais eu derivo as demais verdades geométricas. Né? Bom, então, a ideia agora, bom, se eu quero sistematizar as leis lógicas, as leis do pensamento, vamos fazer, né, com a lógica, o que Euclides fez para a geometria. Vamos ter algumas leis lógicas primitivas, algumas poucas leis lógicas primitivas e certas regras de transformação para obter as demais leis lógicas a partir dessas.
Desse modo, eu teria uma visão clara de como sistematizar, de quais são os princípios básicos dos quais se derivariam, com base nos quais eu poderia dizer que os outros são derivados e, nesse sentido, ter uma visão de todas as leis lógicas a partir do meu conjunto de axiomas e regras. Então, é isso que está por trás da ideia de sistemas axiomáticos, né, que foram os primeiros sistemas dedutivos de lógica contemporânea desenvolvidos, né? Então, bom, depois o Frege teve outros, mas enfim, o ponto de partida foi esse. Bom, por razões técnicas que também não dá para aprofundar aqui, né? Gensen desenvolve uma alternativa chamada de dedução natural. Bom, se vocês olharem para o nosso sistema dedutivo que a gente estudou, para o método axiomático, ele de muito natural não tem nada, né? Vocês devem ver, olha, lembrem lá no nosso início, né? Para provar uma coisa tão óbvia quanto isso daqui, quanto que uma fórmula implica a si mesma. Então, ele não tem nada. E olha que a gente pegou o sistema do Kleene, que é um dos menos sobrenaturais. Ele é o mais próximo, até porque acho que ele é inspirado no do Gensen. A gente pode discutir sobre isso depois, mas enfim, sistemas axiomáticos, eles são artificiais. A gente não reconhece muito fácil, ele não está uma estrutura argumentativa usual ali, tá? Então, a ideia de Gensen, de novo, por razões que não importa aqui, é o que? É bom, vamos desenvolver um sistema dedutivo mais natural, mais próximo de como nós efetivamente raciocinamos, colocando de maneira frouxa, tá? E a ideia do Gensen é dizer mais ou menos assim, organizar um raciocínio qualquer nosso do seguinte modo. Digamos que eu faça o seguinte raciocínio, e que eu acordo de manhã, abro a janela e vejo que está chovendo e ventando, e concluo, não vai dar para o meu filho Lucas jogar basquete hoje. Tá? Bom, como é que eu poderia organizar esse raciocínio que eu fiz? Eu parti da constatação de que chove e venta. Bom, trivialmente, né? De chove e venta, dessas duas, eu posso tirar que chove, né? Eu sei que está chovendo. E, bom, eu sei também que a calçada onde ele joga não é coberta, portanto, eu sei que se chove, então a calçada está molhada. Bom, agora, de chove, e se chove a calçada está molhada, nós podemos concluir que a calçada está molhada. E, por outro lado, eu sei que na calçada molhada a bola não pica, então se a calçada está molhada, Lucas não pode jogar basquete. Bom, agora, do fato, né, da calçada estar molhada, mas a verdade de que se a calçada está molhada, Lucas não pode jogar basquete, eu chego na minha conclusão, Lucas não pode jogar basquete. Ou seja, a gente tem a ideia de representar visualmente nosso raciocínio desse modo. O que significa desse modo? Né? Eu teria o quê? Eu teria uma organização, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma primeira premissa, chove e venta, eu concluo disso, eu marco por um tracinho aqui, que eu estou concluindo uma outra afirmação, que é a conclusão dessa daqui, mas vai ser usada como premissa mais adiante. Depois, com essa que eu obtive, mais uma outra, eu posso concluir disso, por isso o tracinho marca que eu estou fazendo uma passagem. Eu posso concluir uma outra proposição P4, né? Depois, juntando P4 com P5, eu passo para uma outra proposição P6. Tá? Então, a ideia vai ser agora usar isso para fórmulas do nosso sistema. Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a representação de uma derivação. O que vai ser a representação de uma derivação? Que no fim vai ser uma dedução. Tá? Eu vou usar meio intercambiante assim. Tá? Vai ser uma árvore enraizada finita, cujos nós são ocorrências de fórmulas da linguagem e cujas conexões são determinadas por regras de inferência. Então, a gente vai ter uma representação desse tipo aqui. Então, é uma árvore que tem uma raiz, onde cada nó é uma fórmula e onde as conexões de uma fórmula para outra, para imediatamente relacionada, é dada por uma determinada regra. Tem uma regra que diz, olha, de fórmulas desse tipo, pode escrever fórmulas desse tipo.
de fórmulas desse tipo aqui, desse aqui, pode escrever fórmulas desse tipo aqui, tá? A gente vai ver exemplos, vai ficar mais claro. Vamos só fixar uma nomenclatura. O que são as premissas de uma regra? Então, a regra vai ser o que me permite passar de uma fórmula para outra fórmula ou de fórmulas para uma fórmula. As fórmulas ponto de partida são ditas as premissas de uma regra. Então, se eu passei daqui para cá por uma determinada regra, P1 é a premissa. E se eu passei para P4 usando P2 e P3, P2 e P3 são as premissas de P4. Foi aquilo, são as fórmulas às quais eu apliquei a regra para chegar em P4. O que são as suposições de uma derivação? São as ocorrências supremas. São aquelas que são premissas, exceto se for uma dedução com uma fórmula só, né? Elas podem funcionar com premissa, mas elas não foram obtidas por uma regra de lugar nenhum. Então, P1 aqui não foi obtido, P3 também não, P5 também não. Essas aqui são suposições da derivação, elas não foram obtidas por regra, tá? O que vai ser a conclusão? Vai ser a última, vai ser aquela que não serve de premissa para outra. É o ponto de chegada da dedução, que vai ser sempre só uma, tá? Bom, depois, o que são hipóteses? Isso aqui só vai ficar mais claro mais adiante, tá? Mas já vamos definir. O que é uma hipótese? É uma suposição não descartada. Isso não faz muito sentido ainda porque vocês não sabem como descartar suposições, tá? Mas vamos simplesmente guardar que entre as minhas suposições, entre os meus pontos de partida, tem alguns que eu vou poder descartar. Os que eu não descartar vão ser hipóteses, vão ser ditos hipóteses da dedução. Depois a gente vê como é que descarta. E a gente vai assinalar um descarte, se eu quiser um descarte, eu vou assinalar colocando isso aqui. Então, se eu tenho uma suposição, isso é, um elemento inicial, que está entre colchetes, essa não é hipótese, é uma suposição que não é hipótese. Se lá no final da minha dedução ele ficou sem colchete, ele é uma hipótese, tá? E o que é uma dedução? E vocês vão compreender por que eu estou usando o próximo de derivação, né? A gente diz que uma derivação qualquer é uma dedução a partir das hipóteses, né? Não a partir das suposições. A diferença seria mais ou menos essa. A gente vai ver, por exemplo, como é que funciona. E o que é uma demonstração? É uma derivação que não contém hipóteses, tá? Ou seja, onde todas as suposições iniciais foram descartadas. Bom, vamos ver exemplos, tá? Antes de ver os exemplos, a gente tem que ver compreender como é que a gente vai apresentar as regras, que são as que vão fazer as conexões, tá? Essas regras, o que a gente vai ter? A gente vai ter regras, eu posso dividir as minhas regras em regras de introdução e de eliminação, e a gente vai ter regras de introdução e de eliminação para cada conectivo. Eu vou ficar, por enquanto, com um exemplo simples. O que me diz a regra da introdução da conjunção? Ela diz que se eu tiver duas fórmulas, eu posso passar dessas duas para conjunção. Notem que aqui, tá? Eu estou usando letras sentenciais ao invés de metavariáveis. Por quê? Porque a essas alturas vocês já se acostumaram que esse sistema é que nós estamos trabalhando com sistemas estruturais. E, portanto, né, se eu tenho isso aqui para A e B, na verdade, como esse sistema é estrutural, eu tenho um esquema aqui, tá? Então, o que eu tenho, o que isso aqui me diz? Me diz que se eu tiver, por exemplo, D numa derivação em um ponto qualquer e tiver C implica E, o que essa regra me diz? Que eu posso passar por introdução da conjunção para D e... Opa, deixa eu de fora os parênteses externos, continua sendo mais fácil. E C implica E. Me diz que eu posso fazer essa passagem aqui. Tá? O que me diz a regra da eliminação da conjunção? Ela me diz que se eu tenho uma conjunção, eu posso obter o primeiro conjuntivo e posso também obter o segundo conjuntivo, tá? Ou seja, claro, eu poderia aqui fazer isso aqui
eliminação da conjunção e obter C implica E. Claro que isso aqui é desinteressante, porque seria uma dedução que me leva de volta para o que eu já tinha, né? Os casos interessantes vão ser, né, onde a gente parte de uma conjunção e quer só um deles. Então, sei lá, eu tenho A, I, D ou E, né? E por eliminação da conjunção, eu posso obter D ou E, tá? Bom, o que me diz a introdução da disjunção? Tá? A introdução da disjunção me diz, olha, se eu tiver uma fórmula qualquer, você pode obter a disjunção dela com qualquer outra coisa ou qualquer outra coisa disjunção com ela, né? Então, por exemplo, essa regra me diz que aqui eu poderia aplicar introdução da disjunção e obter, por exemplo, A ou C implica E. Por essa regra que me diz que se eu tenho uma fórmula, eu tenho uma disjunção para qualquer um dos dois lados. Tá? Eu vou deixar por enquanto a eliminação da implicação da eliminação da disjunção de lado, por quê? Porque a eliminação da disjunção, a introdução da implicação e a introdução da negação são regras que descartam hipóteses. Eu vou deixar para tratar isso no próximo vídeo. Tá? Então eu vou pular essa daqui também. Vamos ver o que me diz a eliminação da implicação. A eliminação da implicação, o que ela me diz? Ela é o modus ponens, né? Que a gente já conhece. Ela me diz que se eu tiver uma implicação, né, como eu tinha aqui, por exemplo, e eu tiver o antecedente, sabe-se lá como, então digamos que eu tivesse aqui o meu antecedente, tá? E não importa a ordem, né? Não precisa estar primeira implicação, para nenhuma delas importa a ordem na linha aqui, né? Se eu tenho isso aqui, eu posso aplicar a eliminação da implicação e obter o E, tá? Bom, e por fim, a última regra que não envolve eliminação de hipótese é essa daqui. O que ela me diz? Né? Que se eu tiver uma dupla negação, eu posso tirar negada. Então, digamos que eu tivesse, por exemplo, para continuar meu exemplo, que eu tivesse E implica não há. Digamos que eu tivesse isso daqui. O que eu poderia fazer? Eu poderia agora aplicar outra eliminação da implicação, obter não há, e agora eu aplico eliminação da negação e eu passo para A. Tá? Então, essa é a ideia geral de como é que vai funcionar uma derivação. Tá? Bom, vamos ver então, vamos ver mais um exemplo aqui, tá? Digamos que eu quisesse que vocês tenham como exercício, encontrar as regras para uma determinada dedução. Da dedução você tem que achar a regra. Vocês podem ver o que eu tenho aqui, eu vou procurar qual é a regra que sai de uma conjunção. A é a eliminação da conjunção e, de fato, ela me dá um dos conjuntivos. Então, aqui é eliminação da conjunção. Em seguida, o que eu tenho? Eu tenho na chegada uma conjunção. Qual é a regra que me dá na chegada uma conjunção? A é a introdução da conjunção. Então, eu vou ter introdução da conjunção aqui. Em seguida, eu tenho o quê? Eu estou usando uma fórmula e uma implicação, né? E eu tenho o antecedente da implicação. Então a regra que eu estou usando aqui é a eliminação da implicação. Ela se encaixa nessa regra aqui. Vamos lembrar da nossa definição de dedução e vamos ver rapidamente o que é deduzido do que. Eu tenho aqui uma derivação. O que eu digo? Eu digo que o que é deduzido do que? A minha conclusão, nesse meu exemplo, o A, né? É consequência dedutiva das suposições não descartadas, isso é, das hipóteses. Aqui nessa dedução eu não tenho nenhuma hipótese descartada, eu não tenho nenhuma marcada desse jeito aqui, então todas as minhas suposições são hipóteses, ou seja, todos os meus pontos supremos são hipóteses. Eu tenho essa hipótese aqui e essa hipótese aqui. Mas o que a gente provou? A gente provou que de C e D, E e C e E... vai ficar feio, eu vou passar limpo aqui.
C e E implica A, que disso tudo eu consigo deduzir o A. É isso que essa dedução que eu tenho aqui. Os meus pontos supremos não descartados, que aqui são todos eles, me dão a partir deles, aplicando as regras, eu chego no A. Então, eu tenho uma dedução de A partir desse conjunto aqui. O que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Como é que a gente elimina hipóteses, tá? Basicamente, o que a regra... Eu vou fazer rapidamente um exemplo, depois o exemplo mais simples, que é o da implicação. Vocês vão entender por que ele é simples. Digamos que eu tenho essa dedução aqui, né? O primeiro passo é fácil, foi a eliminação da implicação, né? Modus ponens. Depois, o passo seguinte também é fácil, foi a eliminação da negação. Imagino que esteja claro até aqui. Vamos ler eu vou ler com vocês o que essa regra, introdução da implicação, me diz. Ela me diz o seguinte, eu vou escrever: se a partir de uma determinada fórmula você fez uma derivação de uma outra fórmula, você pode fazer o seguinte, você pode usar essa derivação toda, usar o B como premissa, aplicar a regra da introdução da implicação, fazendo o seguinte, colocar o B precedido pelo A e agora descartar essa hipótese A. Você paga essa hipótese, né? Você risca ela, por quê? Porque você explicitou ela como suposta na própria fórmula aqui pela introdução da implicação. Então, aqui eu poderia, pela introdução, no meu exemplo, aqui eu poderia, pela introdução da implicação, obter C implica A, e aí eu corto essa suposição aqui. O que eu vou ter agora? Eu vou ter agora uma prova, o quê? Uma prova de C implica A, que é a minha conclusão da derivação, é aquela ínfima, que isso aqui foi deduzido a partir do quê? Não de todas as suposições, das suposições não descartadas, ou seja, das hipóteses. Aqui eu só tenho uma hipótese, que é isso daqui. Ou seja, eu provei que C implica não há, deduz C implica A. Por quê? Porque aqui eu não tenho mais o C como hipótese. Tá? Antes da gente passar para as demais regras, é bom vocês fazerem uma pausa e fazerem alguns exercícios. Tá? Então, façam esses exercícios aqui para se familiarizar com as regras, depois a gente continua considerando as outras regras e estratégias para elas.